Fala, torcida vascaína, vamos aqui com mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo ainda a repercussão pessoal da grande vitória do Vasco por 4-2, goleada em cima do Botafogo de virada. Vascão que não deu nem chances ao rival. Vamos aqui, pessoal, com comentários do programa da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Pessoal, já peço que deem aquela forcinha se inscrevendo no canal. Deixem seu like, pessoal, ativem o sininho de notificação. Só lembrando que ativando o sininho, pessoal, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Comentem aí o que acharam dessa vitória esmagadora do Vasco para cima do Botafogo. O Payet jogou demais, né, pessoal? Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Cidade. Boa cidade? Bons clássicos. Estádio Newton Santos? Vasco e Botafogo? Então vamos lá com Emiliano Dias e Thiago Nunes. Depois da vitória sensacional do Vasco, meteu 4 para cima do Fogão. Que coisa, hein? É pesado. Vamos acompanhar o que disseram os técnicos e auxiliares. Falamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que el clásico es vida o muerte. El clásico no, a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. Y vamos a seguir lutando hasta el final. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores do nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Como é que é? Aí é ruim, hein? Eu fiquei impressionado com essa, hein? Apesar que o amigo Eugênio Leal, que continua curtindo suas férias de 2 meses, ele falou aqui no F360, umas 2 ou 3 semanas atrás, ele falou assim, eu confesso, achei que o Eugênio estava exagerando. O Eugênio falou, o Botafogo continua sofrendo por tudo que aconteceu o ano passado. O Botafogo continua de ressaca. Eu falei, mas Eugênio, já teve férias, já passaram o Natal, o Ano Novo, etc, etc. Não é possível, o Botafogo tem que deixar isso para trás. E o Eugênio insistiu e eu achei que o Eugênio estava errado. Mas o Thiago Nunes deu razão ao Eugênio. Ele disse que tem um monte de jogador sentindo e pedindo para não jogar. E aí fica difícil. O primeiro tempo faltou Piton e Verratti. Piton cornetado no Corinthians, passe de David cornetado no São Paulo, é isso? O David teve uma participação mais discreta, mas importante, principalmente nesse lance. O Vasco, antes de tudo, um time corajoso, né? Um time que não se abate. Então, acho que juntaram 2 coisas ontem. Um Botafogo ainda abatido, que a gente está falando, o Botafogo está abatido desde o ano passado e não consegue superar isso, contra um time que não se abate. O Vasco hoje é um time corajoso. O Vasco hoje é um time que, depois que tirou o pé da lama, resolveu propor jogo. Propor jogo contra Flamengo, contra Fluminense. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor, para o Brilha e para a Natália. O Thiago Nunes reclamou do elenco. A fala que a gente viu ali, dizendo que... Da cabeça do elenco. Não só da cabeça, mas dizendo que precisa de reforços para o elenco e não só para o time titular, certo? Sim. O Ramon Dias não teria mais motivo para reclamar do elenco do que o Thiago Nunes? Ah, sim. E reclama pouco e trabalha muito? Em tese... Estou errado. Concordam comigo? Em tese, o elenco do Vasco não é melhor que o do Botafogo, né? Se não é melhor, pior também não é. O Ramon Dias está reclamando em entrevista? Não, ele está trabalhando. Talvez porque ele também esteja recebendo, né? Ainda que no conta-gotas, há um plano no Vasco. Mas o Botafogo também fez contratações.
mas as contratações do Botafogo foram meio para tapar os buracos de quem saiu ou por mérito ou porque estava sendo perseguido pela torcida. E no clássico, o Thiago Nunes não pôde contar com o Luiz Henrique, com o Jefinho, com jogadores que chegaram até para oxigenar o elenco, para tirar um pouco desse peso. As contratações foram feitas. Não, foram feitas, mas pelo menos nessa circunstância do clássico, o Thiago Nunes perdeu 2 jogadores que são titulares. Jefinho e Luiz Henrique chegaram para tomar conta da posição e, de certa forma, tirar um pouco dessa carga que existe, mas eu vejo como algo muito grave um técnico falar isso numa coletiva. É grave porque não por existir um abalo emocional. É inegável que esse abalo existe. Foi um trauma muito grande para o Botafogo perder o título brasileiro daquela maneira, mas isso precisa ser tratado. Do Botafogo. E o Vasco? Antes de tudo, um time com muita coragem, uma coragem que vinha dos outros clássicos. Teve coragem de propor, não propriamente propor o jogo, mas ter mais oportunidades que o Flamengo, foi melhor que o Fluminense e ontem se recupera no meio da partida. Tem um técnico que joga o jogo, ele percebe, eles, né? O Emiliano também está muito próximo desse trabalho, pai e filho estão muito próximos. Ele percebe o jogo, tem um jogador que nem o Payet, aquela bola que o Payet acha, Sim. é sensacional. E a matada no meio-campo, de letra? E teve também a felicidade, eu nunca digo sorte, porque o torcedor leva para o outro lado, vai dizer que foi sorte, não sei o quê. Teve a felicidade de fazer um gol naquele começo de segundo tempo, que muda a temperatura da partida. Ali tem um monte de vai a gente que favor fala do que Vasco. 3 zagueiros não dá. Estou falando em relação ao Vasco. Qualquer time do Brasil, o cara vai lá e escala. Não, porque 3 zagueiros é defensivo. Tem gente que ainda entra nessa 3 conversa. zagueiros é liberdade desde que você tenha laterais que apoiem. Você não coloca 3 zagueiros para fazer retranca, você coloca 3 zagueiros para ter mais jogo pelos lados. E no caso do Vasco, os zagueiros pelo lado também apoiam. Também apoiam. Quando joga o João Vitor, sobe pela direita. A gente viu o Rojas, em alguns momentos, apoiando junto com o Paulo Henrique. Do lado esquerdo, o Léo é um construtor por ali, muitas vezes atua praticamente como um meia, municiando o Lucas Piton, o Payet. Então, por essa liberdade que o Ramon Dias dá, o sistema com 3 zagueiros deu equilíbrio ao Vasco. Alguns torcedores do Vasco criticaram o Ramon Dias pela postura no jogo contra o Flamengo, acharam o Vasco defensivo demais, muito retrancado, principalmente no primeiro tempo. Vai se abrir para jogar contra o Flamengo? Mas para mim é uma avaliação que vem de um exagero. Primeiro, é o Flamengo. Você precisa respeitar que o adversário tem mais qualidade técnica. E segundo, que o Vasco tentou jogar contra o Flamengo, não ficou só postado lá atrás. Corajoso. O Vasco criou as melhores oportunidades até o lance do pênalti do Gabigol. E contra o Fluminense, a gente viu o Vasco em cima também, no finalzinho, pressionando para tentar sair com a vitória. Contra o Botafogo, sai atrás, mas teve essa postura corajosa que o Celso citou. Não é um time medroso. Não é um time medroso. Definitivamente não é. Não é um time medroso e o principal, sabe jogar com suas armas. Então, tem bons jogadores construtores na defesa. O Ramon Dias explora bem com esse sistema de 3 zagueiros, explora bem os laterais, explora bem o centroavante que tem estatura e que tem vantagem na bola aérea. Tem explorado muito bem o Payet, em boa condição física. Então, o Ramon Dias faz um grande trabalho, de certa forma, resgatou a autoestima do torcedor do Vasco, desde a campanha contra o rebaixamento no ano passado e agora também por esse discurso de como o Vasco tem de jogar clássicos, qual é a postura cobrada pelo treinador e pela comissão técnica. O Vasco sempre, nunca negocia com intensidade, é um time sempre muito intenso, que tem pegada. Então, por tudo isso, é o trabalho do Ramon Dias começando a dar frutos e mesmo tendo desvantagem de elenco para Botafogo, para Fluminense e Flamengo, o Vasco conseguiu jogar melhor os 3 clássicos do Campeonato Carioca. E isso, para o torcedor, é um alento. O time que brigou contra o rebaixamento no ano passado, agora jogando de igual para igual com os principais rivais. É o anti-Botafogo. Esse deixou ano passado para trás. Ponto positivo também, estava observando, para o torcedor do Vasco, que marcou presença, né? Grande número, como é de praxe, o torcedor do Vasco sempre marca presença. Felizmente, clássicos com torcida dividida no Rio de Janeiro. E ainda olha só preservam isso. Quanta gente, quanta torcida do Vasco no estádio Newton Santos, e tá aí o Payet. E esse homem? Aplaudindo a torcida. Que homem, hein? E quando você falava de Léo, que é o antigo, que é o ex-Léo Pelé, O Viola eu quase derrubou apontei a aqui câmera. para o nosso cameraman.
pro Viola, São Paulino, que vivia cornetando o Léo. Agora tem que engolir. Você vê, ele conectava o Léo, eu conectava o Piton, e os dois juntos estão calando as nossas bocas, Viola. E não era só ele, não. Muito torcedor do Vasco, durante a má fase no ano passado, também criticou o Léo, pediu a saída dele, até colocaram um selo ali, marca fofo, porque não chegava junto. Marca fofo. Teimoso da Vila mandou mensagem e falou, vamos falar do God of Zaga? Tá perguntando aqui. Fez uma boa partida bem, também. também. Maicon God of Zaga. Foi bem, substituiu bem o Medel no miolo de zaga. Então, Um abraço pro Teimoso da Vila. Mas fala pro Teimoso baixar a bola, que se não fosse o João Paulo no começo daquele segundo tempo, o Novo Horizontino tinha feito na Vila Belmiro exatamente o que fez na Arena do Corinthians. João Paulo pegou uma bola, eu não vi o Teimoso falar sobre isso. É verdade. Tome. Olha, daqui a pouco, você falou que teve torcedor do Vasco pedindo a saída do Léo. E hoje está na fila de desculpas. Tem muito torcedor do Corinthians pedindo a saída do Cássio definitivamente do time titular. Tem muito... É isso aí, torcedor vascaíno. Cara, o problema da mídia é querer colocar mais que o Botafogo estava ruim do que o Vasco está bom. Né? Eles colocam uns pontos ali em que o Botafogo errou, que não sei o quê, como se fosse... como se o Vasco só tivesse vencido a partida por conta que o Botafogo acabou errando. O Botafogo está com o psicológico baixo. Que psicológico baixo, pessoal? Perdeu o título de 2023, já era. Tem essa mais não. Perdeu na bola ali pro Vasco. O Vasco marcou 4 gols. 4-2. Goleada. Foi mérito do Vasco. O quanto que o Payet jogou, Vegete jogou, né? Então, assim, colocar demérito do Botafogo, falar que o Botafogo que errou e o Vasco que venceu é muito clubismo, né? E assim, vamos ser bem sinceros, o Botafogo em relação, o Vasco em relação ao Botafogo em questão de elenco, para mim o Vasco tem mais time que o Botafogo, sim. Podemos colocar na ponta da caneta aí de técnico, de auxiliar técnico, a zagueiro, a meio de campo, a ataque. Eu acho que perde ali somente meio de campo, talvez, para o Botafogo, mas o time do meio de campo não. Então acho que talvez nem no meio de campo pesa, tem o Payet ali também, né? Então assim, o time do Botafogo não é melhor que o Vasco. Tecnicamente não é melhor que o Vasco. Hoje, ou por conta de trabalho, por conta de tempo, por conta de orçamento, o Vasco perde em questão de elenco para o Fluminense e para o Flamengo, ali dos times do Rio. E assim, coloca um ponto aí como está jogando o Botafogo e como está jogando o Vasco contra os clássicos, né? Nos clássicos contra os times grandes aí, o Vasco, pessoal, tá jogando totalmente diferente. Para quem viu o Vasco na temporada de 2023, pode olhar, é um time que não desiste, pode estar jogando com um time que tem a qualidade superior, como o Flamengo ali, como o Fluminense, mas o Vasco vai para cima do mesmo jeito. É atitude, isso vem de vestiário, isso vem do treinador. E tem comentarista que ainda fala que o Ramon Dias não é um bom treinador, se eu não me engano foi o Neto que falou, né? Que o Ramon Dias não é um excelente treinador. É um excelente treinador, sim. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço, valeu!